Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu vídeo, né, no meu canal, nessa nossa nova trilha aqui sobre Elastic Container Service. No vídeo 2, então, no vídeo de hoje, a gente vai estar criando nosso primeiro microserviço aqui em Delphi, né, utilizando ali o Linux, inclusive, a compilação, para a gente poder começar já a ter uma tarefa, né, essa task aqui, conforme eu comentei no vídeo anterior, tá? Então aqui no diagrama, nesse padrãozinho Strangler Figure que eu comentei lá na Embarcadero Conference, então a gente vai estar fazendo basicamente como se fosse essa etapa aqui. Então a gente cria um microserviço A, né? Eu vou criar um microserviço qualquer aqui, um famoso Hello World ali, né? E a gente vai registrar ali no repositório de imagens da AWS, tá? Então, hoje a gente vai criar esse microserviço em Horse e no próximo vídeo ali a gente vai estar registrando então aqui no ECR para aí sim a gente cair de cabeça aqui na AWS, nas configurações aqui do Elastic Container Service, tá? A gente não vai fazer uma arquitetura completa, né, bem similar a essa daqui, porém a gente vai fazer uma aqui do básico, né, até o intermediário ali para vocês já conseguirem subir ali as suas aplicações para a nuvem, ok? Bom, então aqui só para vocês verem, eu estou com a pasta vazia aqui do nosso exemplo, tá? Então aqui eu vou criar uma pasta aqui chamada src, perfeito. E aqui eu vou abrir o terminal para a gente poder criar então o nosso sistema, né? O nosso microserviço. Então aqui eu vou utilizar o BOS. Então a gente coloca aqui BOS init. Para quem não conhece, o BOS ali ele é um gerenciador de pacotes, né, de dependências aqui para o nosso Delphi, tá? Semelhante ao NPM, né, semelhante ao Maven, assim por diante, em outras linguagens, tá? E aqui ele faz algumas perguntas, então a gente pode colocar ok, ok. Aqui ele pergunta a versão, descrição e aqui o src. Aqui já, como eu já criei na raiz, então a gente só dá um ok aqui. Ele já cria para a gente então os arquivos necessários ali, beleza? Show de bola! Feito isso, então, vamos abrir aqui o nosso bom e querido Delphi. Beleza, vamos abrir. Aqui eu não vou estar entrando né, no contexto aqui, nem no mérito de como instalar o BOS, né, como configurar o Horse, que é o nosso framework aqui de microserviços, tá? Então, subentende aí que você já tenha tudo configurado aí na máquina de vocês. Mas caso tenha alguma dúvida, comentem aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, que aí eu posso estar indicando alguns vídeos aí parceiros, ou eu mesmo também posso estar gravando aí vídeos aqui para a comunidade. Então, tá carregando aqui o Delphi 12. Esperar um pouquinho aqui para ele carregar, que eu não tinha carregado antes, tá? Beleza, tá carregando alguns plugins que eu tenho instalado aqui nessa IDE. Perfeito. Então aqui a gente vai lá em File, aí vamos aqui em New e temos aqui em Other, né? Outros aqui. Neste caso, eu fui em outros porque aqui a gente tem a questão aqui do Horse que eu tenho instalado. Então a gente vai criar aqui um projeto Horse, ok. E aqui ele pergunta qual que vai ser aqui a nossa plataforma, tá? Então aqui eu já vou colocar Linux, porque eu já tenho configurado. E aqui é console, e aqui é a porta 9000, e aqui usa BOS, então eu vou usar porque é o que eu já tenho aqui configurado, tá? Não vou estar marcando nenhum desses middles aqui por enquanto, tá? Nesse nosso exemplo não vai ter necessidade. Então vamos dar um done, beleza, ele vai fazer toda a configuração e já vai pedir para onde a gente vai salvar este projeto, tá? Então esse projeto aqui basicamente está aqui na ECS, também vou estar disponibilizando lá no meu GitHub e aqui criando microserviço, perfeito, então, vamos salvar na raiz, então vamos colocar aqui ó, nosso projeto chamado de ECS, né? ECS traço Delphi ou underline, né? Vamos colocar aqui, não sei se ele vai aceitar underline, vamos ver. Melhor ainda, ECS Delphi, beleza. Ok, então ele está fazendo toda a configuração aqui para gente. Ok, aqui ele deu um errinho, vamos ver por quê. Ah, bem provável que é porque aqui a pasta aqui tem o cedilha, né? Então vamos corrigir aqui para não ficar com esse cedilha aqui, tá?
Beleza, lá, deletou, ok, fechou. Vamos ver se aquele problema do cedilha se vai impactar alguma coisa, bem provável, né? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos fechar aqui o Delphi, ok, e vamos corrigir então aqui essa pasta, né? Porque eu coloquei como cedilha, né? Então vamos colocar aqui, ó, microservico, beleza. E já também ajustar aqui o de baixo aqui, perfeito. Aí, show de bola. Vamos abrir de novo aqui nosso Delphi. Ele vai abrir um pouquinho mais rápido, né? Porque já estava na memória. Maravilha. Não podemos clicar aqui, né? Porque a gente mudou a descrição ali da pasta. Então vamos em Open. E aqui vamos lá no vídeo 2. Aqui, beleza. E nós temos aqui o projeto. Show de bola! Então aqui ele já está marcado aqui para o Linux, tá? Mas antes de, né, entrar no mérito da compilação para o Linux e tudo mais, deixa eu só adicionar aqui a plataforma então do Windows, tá? Windows 64, só para a gente compilar e executar aqui no Postman para a gente ver se está tudo ok. Então com esse ping-pong aqui, né? Que é como se fosse um health check ali da nossa aplicação. Então vou fazer um build. Beleza, buildou aqui e faremos aqui um F9. Beleza, tá aqui a questão de permissão, né? Beleza, show de bola. Então, ele já startou aqui. Aqui ele deu o que não foi possível, né? Fazer o bind aqui com o socket, porque é bem provável que eu tenha alguma aplicação rodando nessa porta 9000, tá? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui 9010, beleza. E vamos compilar novamente. É bom que dê esses errinhos, porque se acontecer na máquina de vocês, é algum outro aplicativo que está usando aquela porta, tá? F9, beleza, agora já pediu permissão aqui de acesso e show de bola, aqui ele está rodando. Então, se a gente abrir aqui o navegador e digitarmos aqui localhost 9010, né, que é a nossa porta que a gente configurou, barra ping, né, que é o nosso verbo, né? O verbo não, o nosso método, né? Melhor dizendo. E ele retornou aqui o ping, né? A gente fez um get e ele retornou aqui o pong. Então, maravilha, a gente já tem aqui o nosso microserviço, tá? Então, em seguida, o que faremos agora? Beleza, então como a gente já compilou aqui para o Windows, né? Então vamos tentar compilar para o Linux. Então vou dar um stop aqui, tá? Então, assim, para compilar para o Linux, eu também vou deixar alguns vídeos aqui, porque temos alguns pré-requisitos para poder instalar o Linux. Eu vou deixar uns vídeos de alguns parceiros, de alguns amigos aqui, inclusive MVPs, que têm vídeos específicos sobre como configurar o Linux na máquina para poder fazer a compilação pelo Delphi. Então, caso surjam dúvidas, também podem comentar aqui, eu posso estar gravando um vídeo específico disso, tá? Mas basicamente, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. A gente tem alguns requisitos, né? Então, para a gente compilar em Linux, a gente tem que habilitar o WSL no Windows, tá? Então a gente consegue ter uma máquina Linux dentro da nossa partição do Windows, tá? Ah, mas o Armandinho, eu tenho aqui o nosso Docker, eu tenho um Docker Hub aqui, um Docker, né, instalado aqui no Windows, né, o famoso Docker Desktop. Funciona? Funciona. Porém, com o Linux ali você vai estar testando como se fosse num ambiente real quando a gente subir lá para a AWS, né? Porque lá a gente vai conseguir utilizar a máquina Linux, tá? Então aqui é um cenário mais próximo do nosso ambiente em produção, tá? Ah, mas eu não estou com tempo, eu não consegui configurar o WSL, eu posso seguir aqui e utilizar o Docker Desktop? Pode também, tá? Não tem problema algum. Mas aqui são alguns pré-requisitos. Então depois que você instalou o WSL no Windows, você instala o Ubuntu, tá? E tem que executar algumas atualizações de pacotes aqui que o Delphi exige, né, para poder utilizar ali a compilação. Então temos alguns comandos aqui, vou deixar também aqui um artigo que o próprio embarcadeiro tem esses passo a passo. E para a gente poder configurar o SDK, basicamente a gente tem que instalar, né, o PA Server, que é o nosso programinha que a Embarcadero disponibiliza, para a gente fazer essa ponte, né, que ele baixa lá os SDK e coloca e faz a ponte lá para a nossa IDE, tá? Então basicamente é isso que eu vou fazer aqui, eu já tenho todo esse passo a passo configurado, mas como eu não tenho aqui o Ubuntu levantado aqui na minha máquina, então vocês vão ver como que funciona isso na prática. Então vamos lá. Então aqui eu vou abrir aqui um CMD,
Perfeito. E aqui, ó, ele abriu um CMD normal do Windows, tá? Mas como eu já tenho o WSL, e é isso que eu quero acessar e startar o PA Server lá no meu Linux, no meu Ubuntu. Então a gente clica aqui nessa flechinha, né? Nessa setinha para baixo. E vocês podem ver que tem vários consoles aqui que o Windows 11 ele traz para gente. E ele traz o que a gente configurou pelo WSL, que é o Ubuntu. Então aqui eu posso clicar. E nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o Ubuntu aqui da minha máquina. Olha que legal. Então tá até aqui o usuário aqui. E aí aqui eu consigo acessar todos os arquivos, né, os diretórios que eu tenho nesse Linux aqui. Então se eu digitar aqui ls, ele vai listar todas as pastas, tá? Então nesse caso, eu tenho aqui o arquivo que eu joguei da minha instalação no Delphi. Eu joguei o zip para cá, né? Eu não apaguei. Mas aí o que eu vou acessar é essa pasta aqui, ó, PA Server 23.0, que é a versão do Delphi 12. Então aqui vamos colocar aqui cd PA Server, aí aqui traço 23.0. Beleza. Não tem CD, né? Perdão. Olha eu achando que eu estou no Windows. É só o PA Server. Aqui, o que eu digitei de errado? Então tá aqui, ó, PA Server PA Server traço 23.0. Aqui a princípio tá certo, né? Vamos ver. Ah, tá. É que o Linux, né, é case sensitive, então até legal, né, que a gente faz aqui pega o erro na cara aqui, né. Então CD, né, minúsculo, lembrando, e aqui a pasta do PA Server, tá? Se a gente der um ls aqui, ele vai listar então todos os arquivos que tem dentro dessa pasta que a gente descompactou, né. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui esse PA Server, que é o programinha. Mas antes de instalar, antes de inicializar, vocês vão ver que aqui no meu Delphi, está marcado aqui Linux, e se a gente tentar compilar, olha lá, ele pega, né, ele compila, mas na máquina de vocês provavelmente não vai compilar, porque vocês não baixaram a SDK pela primeira vez, tá? Então, é só vir aqui, botão direito aqui, tem editar SDK, e aí ele aparece aqui as configurações, né? Então tem o Linux, aqui tem o Android, assim por diante, tá? Então se aqui tiver tudo ok, vocês podem vir aqui, botão direito, editar a conexão, tá? E aqui tem a testar a conexão, tá? Então, se for a primeira vez que vocês estão compilando para o Linux, vocês têm que ir nessa tela e tem que dar ok, não apresentar falha na conexão. Então como que a gente faz? Então voltando aqui para o PA Server. Bom, então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai startar então o PA Server, que é ponto barra PA Server, beleza. E aqui ele pergunta, né, qual que é a senha da sua configuração. Aqui vamos colocar o mesmo que eu digitei lá, que eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E aí aqui ele já pede algumas informações, tá? Então aqui para você saber qual que é a informação de IP, né, que é esse IP que a gente tem que configurar aqui, e a porta, aí você tem que colocar aqui ID IP, então ele aparece os IPs que tem configurado, e vocês têm que pegar essa informação, né, 172.26.14.41 e configurar aqui. E no caso da porta é o que ele sai, perdão. A porta, deixa eu ver qual que é a porta, que eu não lembro, acho que é P mesmo de porte, isso. E ali a gente coloca 64.211. Então, com o console aqui ativo, o que vocês têm que fazer? Não fecham ele, testa a conexão, beleza, ó. Então aqui ele só rejeitou com a autenticação, né? Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, que foi o que a gente colocou. 4, 5, 6. Beleza, ó. Então, conexão nesse IP e nessa porta com sucesso. Beleza, então vocês podem salvar e aí sim vocês podem vir aqui e fazer a primeira compilação. A primeira normalmente demora, o meu vai ser mais rápido porque eu já tinha baixado os SDK aqui e aí sim ele compila. E da mesma forma vocês podem executar a aplicação. Beleza, na aplicação ele aparece aqui, aparece algumas mensagens de erro de Python, né, que eu não consegui ainda resolver esse problema aqui no meu ambiente, porém já está ativo o nosso microserviço rodando no Linux, tá? Então se a gente pegar aqui e dar um Enter, vocês vão ver que ó, retornou aqui o Pong normalmente, tá? Ó, de novo, ó, F5, ele rodou. Show de bola, né? Então tá rodando no Linux. Ah, como que eu sei que tá rodando, né?
Se vocês fechar aqui o Ubuntu, né? Aqui, né, fechou aqui a conexão, até o Delphi aqui fecha, né? E aí vocês viram que realmente estava rodando no Linux, tá? Beleza, para não ficar muito grande, então, no próximo vídeo a gente vai containerizar essa nossa aplicação, a gente vai configurar ali o Docker e vai subir e registrar ali no nosso ECR da AWS, beleza? Então, até o próximo vídeo.